Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Que alegria, queridos amigos, sintonizados conosco na Web Rádio Estação da Luz, no nosso programa Herculano e o Homem no Mundo. Para nós é uma gratidão imensa estes momentos que esse querido amigo Tavares da Web Rádio Estação da Luz nos proporciona. E por isso, queridos amigos, nós queremos convidar a você para estar junto conosco nestes trilhos da Web Rádio Estação da Luz que nos conduzem à iluminação do espírito imortal que somos nos trilhos desta locomotiva chamada Estação da Luz. Queridos amigos, mais uma vez a gente tem a alegria, a felicidade de contar aqui com o querido amigo Wagner Tadeu Dias, a quem eu dou as boas-vindas e convido aí, querido amigo, a darmos início ao nosso programa, conversando hoje, sobre a existência de Deus. Estamos aguardando o nosso querido amigo Herculano Ferraz Pires, o querido Herculaninho, para estar junto conosco. Querido amigo Wagner, que alegria. Muito boa noite, Alberto. Boa noite ao Tavares, que está aí nos batidores, e todos que nos acompanham. Uma alegria imensa em novamente estar fazendo parte desse programa na Web Rádio Estação da Luz. Uma grata oportunidade, não só pela condição de poder trabalhar, de poder estudar, mas de convivência entre nós aí, de alguma forma, contribuir também com todos aqueles que gostam, que conhecem ou que queiram conhecer a doutrina espírita através daquilo que Herculano Pires fez com maestria, o seu trabalho de divulgação
e na assertiva de que Herculano sempre buscou a pureza, a essência doutrinária de Allan Kardec, e fez isso com maestria. Eu acredito que no mundo todo, Herculano, eu acho que foi o autor de livros mais preciso em tudo que Kardec trouxe em relação à doutrina espírita. Então, por isso eu fico não só feliz, mas muito honrado de estar aqui. Para nós também é uma alegria, né, Wagner? A gente dividir esse espaço aqui e podermos estar aí colaborando com a divulgação da doutrina espírita, dos postulados de Jesus, né, com a visão que Herculano Pires nos traz, inclusive preservando a doutrina, a pureza da doutrina deixada por Kardec, né? Então, queridos amigos, olha, nós estamos no Outubro Rosa, né, na prevenção do câncer de mama. Estamos também, a Web Rádio Estação da Luz está engajada nesta campanha, mas também tem uma campanha importantíssima que a Web Rádio Estação da Luz está participando, que é a defesa da vida, em defesa da vida. Todos nós aqui que professamos a doutrina espírita sabemos como bem a introdução antes do nosso programa, que tão bem o querido amigo Tavares coloca para nós algumas perguntas do Livro dos Espíritos, dizendo da concepção, quando se dá a concepção, né? Quando que se há a união do corpo com o espírito, desde a sua concepção. Então, em qualquer circunstância, se não for um aborto ali necessário, como diz o próprio Livro dos Espíritos, ou como diz também aquele que preserva a mãe, qualquer outro é um crime. E é um crime grave, queridos amigos, porque nós estamos tirando a vida daquele que nem pode se defender, né, para manter-se. E sabemos, nós da doutrina espírita, o quanto nós, enquanto espíritos, necessitamos desse renascimento aqui no nosso plano, para que a gente possa, então, juntos, vencer todos os desafios e fazer a nossa ascensão espiritual até adquirirmos a condição do espírito purificado. Mas antes de nós cumprimentarmos os nossos parceiros, darmos aqui como você pode estar sintonizado conosco, nós vamos fazer então uma prece agora e depois eu vou convidar o Wagner a fazer o evangelho para nós. Então, queridos amigos, convido a todos agora neste momento para juntos entrarmos em sintonia com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, rogando a assistência desse mestre amigo mais uma vez, para que juntos aqui, através da Web Rádio Estação da Luz, desse querido amigo Tavares, todos nós possamos aproveitar e dar a utilidade necessária a este encontro de luz, a este banquete espiritual, porque sabemos que estamos reunidos, mestre amigo, em seu nome, abrimos o teu evangelho e buscamos nele as palavras de vida eterna que podem nos auxiliar na nossa jornada evolutiva. Rogamos em favor de todos aqueles queridos amigos nossos, companheiros de jornada, encarnados e desencarnados, que têm ali nas listas de orações e preces da Web Rádio Estação da Luz uma rogativa, porque sabemos, mestre, que conhece a todos nós, sabe das nossas necessidades e pode nos auxiliar. Pedimos em favor também que possa iluminar todas as mentes que estão hoje refletindo sobre a descriminalização do aborto, para que tenham a consciência necessária e possam, então, estar aptos a trazer para nós uma mensagem de valorização da vida e não ao aborto. Essa, mestre amiga, a nossa rogativa sincera. Envolve muita luz e muito amor e muita paz todos esses que estão por decidir pela descriminalização do aborto, que possa dizer não. Pedimos também a inspiração, pedimos a intuição para juntos tornarmos este encontro um encontro útil e agradável com todos aqueles que conosco se sintonizarem. Obrigado, Senhor, que assim seja.
Muito bem. Alberto, Herculaninho. Alberto, é o seguinte... Tá fechado seu microfone, Herculaninho. Isso aí, Herculaninho. Que maravilha. Que beleza, cara. Deu trabalho, hein? Seja bem-vindo. Só tanta coisa que eu não tinha e no fim saiu. Que ótimo, graças a Deus, que bom. Nós só vamos fazer o evangelho, Herculaninho, e depois já vamos conversar. Tá legal. Eu abri aqui no evangelho, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Missão do homem inteligente na terra, é o item 13. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, né, que é o capítulo 7 do evangelho, no seu item 13, instruções dos espíritos, missão do homem inteligente na terra, Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, os fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi para querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada para lhe dar... desculpe-me. Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será. Não o duvideis e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Eu fico aqui pensando nessa temática de trabalhar em favor da vida. Aí tivemos o Setembro Amarelo, agora o Outubro Rosa, teremos o Novembro Azul no próximo mês. Essa coisa de luta pela condição de que não se aprove a descriminalização do aborto, é um papel da nossa inteligência. Se a nossa inteligência, o uso da razão, do bom senso, como diz Kardec, além das nossas condições evolutivas e morais, vai fazer com que a gente chegue à conclusão de que nós não temos o direito de retirar a vida de ninguém. Nós, espíritas, vamos, logicamente, lutar de todas as maneiras contra isso, mas se é uma condição de decisão, parte ao fenômeno da inteligência. Então, que usemos a inteligência e que pesquisemos, porque se eu tenho dúvida, eu devo pesquisar, eu devo me orientar. Como a professora falou no programa passado, na resposta que deu a um companheiro que fez uma pergunta, que até no meio espírita tem pessoas que apoiam o aborto, apoiam algumas coisas. Então, me desculpe, se apoia é porque não estudou profundamente a doutrina. E Kardec diz que para ser espírita é necessário que se estude profundamente, para que use a inteligência com razão, bom senso, de acordo com as suas potencialidades morais. Muito bem. Bom, queridos amigos, nós estamos então no programa Herculano e Homem no Mundo. Hoje o Herculaninho vai trazer para nós aqui sobre a existência de Deus. Então, para nós é muito importante a gente estar então antenado em toda a programação da Web Rádio Estação da Luz, justamente porque ela está bem
assim, divulgando não só a doutrina espírita, os postulados de Jesus, mas também defendendo a vida, que é o nosso grande compromisso hoje, defender a vida de todas as formas, não é isso mesmo? Então, só para a gente, antes de passar a palavra ao Herculaninho, que está conosco, que é uma alegria, a gente já estava com saudade desse querido amigo de estar conosco aqui, vamos só cumprimentar os nossos parceiros, né? Lembrar também que nós estamos aqui, olha lá, na transmissão de hoje, Rádio Deus conosco de Maceió, Alagoas da Migalia. Grande abraço aos alagoanos. Olha os nossos amigos do Pronto Socorro Espiritual, Ismael Ramos das Neves, Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte, do amigo Emmanuel, lá direto na sala de reunião. A nossa parceira amiga, a Rádio Rio de Janeiro, a M1400, mais de 50 anos divulgando a doutrina espírita. Que alegria dele estar conosco. Também temos aí esse parceiro, essa parceria que começou recentemente, nossos novos parceiros de hoje também, canal Estação da Luz Espírito, do amigo Amadeu Ferreira, Natal, Rio Grande do Norte. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, uma grande alegria também poder ser chamado de parceiros. Com certeza. E inscreva-se no nosso canal, deixe seu gostei, seu comentário, ative o sininho, compartilhe nas redes sociais. A Estação da Luz está no trilho aí com o Tavares, né? Com toda a força, né? Ligue agora também para nós, olha, 84981853100, 84988175598. Estamos pelo Facebook e pelo YouTube. Estamos aqui aguardando a sua pergunta. Mas, sem mais delongas, né, Wagner? Vamos, então, passar a palavra ao querido amigo Herculaninho, que a gente já estava com muita saudade, né, Herculaninho? Seja bem-vindo. Ô, rapaz, eu realmente estava com saudades para valer, hein? Tudo bem, graças a Deus, né? Olha, eu apanhei para pôr no ar essa transmissão de hoje, foi brincadeira. Eu sou meio afastado da parte de computador, mas não, eu me aposentei trabalhando na área de computação, mas com equipamento tamanho grande. Entrou o notebook, entrou com o próprio celular, tudo equipamentos pequenininhos, aí eu me perco, porque não trabalhei nunca com esses daí. Mas estamos lutando, vamos chegar lá. Eu queria comentar o seguinte, já que eu tinha posto o nome da apresentação como Resumo Biográfico de J. Herculano Pires, destacando sua busca da verdade sobre a existência de Deus. Então, a ideia minha seria, numa primeira parte, pode ser talvez que nem termine hoje, mas que possa chegar, dar uma visão mais completa desde o nascimento do pai, o que ele passou, o que ele viveu, o que ele foi gravando na memória, para chegar às conclusões que ele chegou depois de se tornar realmente o espírita. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar fazendo uma narrativa mais ou menos como se fosse o meu pai que estivesse falando. Tá? Não o meu pai, como se fosse o meu pai que estivesse falando. Estamos no ano de 1914, enquanto do outro lado do mundo está em guerra. No Brasil, nascia no dia 25 de nove deste ano, na antiga província de Rio Novo, hoje é a bela cidade de Avaré, no interior paulista, uma família católica. Em uma família católica, um belo menino. Alguns familiares estavam reunidos na cozinha da casa, aguardando com ansiedade a notícia do nascimento do nenê. E eis que a parteira surge e diz: graças a Deus terminou tudo bem, pois o menino estava com o cordão umbilical preso ao pescoço. Agora estão todos bem, o nenê e a mãe. O pai do recém-nascido comentou: como o dia 25 de setembro é o dia de São Herculano, resolvemos dar um nome ao menino em homenagem ao santo, o nome de Herculano. Um tio do recém-nascido disse: creio que o menino não terá uma grande proteção recebendo apenas o nome do São Herculano, pois esse santo não é muito conhecido. Aconselho a vocês colocarem, além do nome de Herculano, o nome de outro santo mais forte, como, por exemplo, o nome de São José. O pai ponderou: você tem razão, o menino vai ter o nome dos dois santos, ou seja, seu nome será José Herculano Pires. Vou falar com a Bonina.
E o garoto foi registrado como o referido nome, José Herculano Pires. Então, eu comentei no início que isso seria como meu pai apresentando, que seria ele agora, atualmente, que está falando tudo isso, porque ele soube que ocorreu na época do nascimento dele e o comportamento das pessoas, né? Então, de 1927... Peraí, eu pulei um pedacinho aqui. Fiz banca esperto, atrapalhei meu trabalho. Pulei um pedacinho, não, pulei bastante. Hoje está bom o dia, mas vamos lá. Confiança. Herculano Pires teve 7 irmãos, sendo um de criação. Os 2 mais jovens encarnaram em tenra idade. Durante a infância, teve problemas de saúde que o acompanharam por toda a vida, mas a terra de Avaré e as águas do Rio Novo sempre o fortaleceram. Herculano viveu em Itaí dos 6 aos 10 anos de idade, quando aos 9 anos nos surpreendeu, revelando suas qualidades de poeta, já conhecedor das leis mais rígidas da arte poética, pois o menino redigiu um verso decassílabos, um soneto que é, ao contrário do que o vulgo pensa, a forma poética mais difícil de ser dominada. Sua inspiradora foi uma paineira que existe no Jardim Avaré. De Itaí, nos transferimos novamente para Cerqueira César. Esta tem sido a nossa vida em busca de melhores condições profissionais para a família. Início da adolescência. O pai de Herculano Pires com seu irmão Ananias abrem uma gráfica em Cerqueira César e criam um jornal de cunho político chamado O Porvir. Voltamos a afirmar a residência em Cerqueira César, pois ele conseguiu ser nomeado como coletor estadual do referido município. Resolveu instalar com seu irmão Ananias, vindo de Sorocaba, uma pequena gráfica que deram o nome de Casa Ipiranga. Lançou o primeiro jornal de Cerqueira César, era O Porvir, de cunho político, um semanário em forma de tabloide, com circulação aos domingos. Imaginem o que representava para mim a tipografia de meu pai. Eu tinha apenas 13 anos de idade, mas tenho a certeza de que, em Cerqueira César, se iniciava a minha carreira jornalística. Já sou responsável por uma coluna sobre assuntos gerais a ser publicado em todas as edições do jornal O Porvir. De 1 de 1927 a 12 de 1929, trabalhei com meu pai na Casa Ipiranga, aquela gráfica que eles tinham formado, né? Na condição de tipógrafo auxiliar. Então, surgiu na frente dele já uma tipografia, o que começou já a mexer com ele, com as tendências jornalísticas que ele tinha, né? Herculano Pires procurou aprender todas as atividades de um gráfico, já se preparando para lançar os seus trabalhos literários. Ele tinha apenas 16 anos nessa época. Uma pequena gráfica com gavetas de tipo, estoque de papel e uma pequena impressora alemã. Nem vou tentar falar a marca dela, que tem trema em cima de não sei o que mais, é alemã. Ele contava sempre com a ajuda de seu tio Tite, que ficou sendo o principal responsável por operar a impressora, montando os livros, colando os miolos com as capas. E foi assim, com 16 anos, ele lançou o seu primeiro livro, né? Que teve o nome de, se não me engano, Sonhos Azuis, que era um livro de poesia. E conseguiu vender, distribuiu para jornais, para divulgarem, vendeu alguma coisa e estava tocando a vida. Aí ocorreu a glória conquistada por um escritor incipiente. 2 anos depois, antes de aparecer seu segundo livro,
Numa tarde de sol, a Glória o visitou na pessoa de uma professorinha rural. A professora, no jardim da casa de Herculano, bate palmas, aguarda ser atendida. Zequita, que se encontra lendo sentada na sala, atende a porta. Pois não, o que a senhorita deseja, professorinha? Por favor, estou procurando o autor de um livro intitulado Sonhos Azuis. Essa é a casa dele? Zequita, sim, sou eu. Em que posso ajudá-la? Estou querendo comprar alguns exemplares do referido livro para dar como prêmio para os alunos que vão se formar nesse ano na nossa escola. Não sei quantos exemplares ainda tenho comigo, mas se você me disser quantos você precisa, eu vou verificar se os possuo ainda no estoque. A professorinha, precisa aproximadamente 30 exemplares. Ele vai até a estante onde se encontram os livros e verifica que existe ainda 30 e poucos exemplares. Retorna e informa a professora quantos livros ainda tem. A professora, fico com todos. Ele vende os seus livros e procura pelo pai para contar o ocorrido. Quer dizer, ficou eufórico, né? Acabou com o estoque do primeiro livro dele. Conseguiu vender tudo, distribuir. Depois ele encontra o pai dele. Papai, lhe contei que hoje vendi os últimos números do meu livro de contos. Isso me deixou muito feliz. Meu livrinho irá alegrar as crianças em uma festa escolar. Que maior glória poderia desejar um escritor incipiente? Passado alguns dias, Zequita começa a estudar a publicação de seu segundo livro. Ele tinha agora 18 anos. Pensou em produzir da mesma forma que o primeiro, com a ajuda do tio Tito. O segundo livro, escrito por Zequita, veio à luz em 1932, quando ele tinha 18 anos de idade. A produção foi feita da mesma forma que o primeiro, composto, impresso e encadenado por ele e seu tio Tite. Seu título, Coração, livro de sonetos e poemas. O prefácio trazia uma dedicatória misteriosa a Lola de Oliveira e aos meus. A imprensa de São Paulo e a do Rio de Janeiro registraram o lançamento do Coração. Eu vou só pôr um esclarecimento que eu não tinha posto aqui, que era sobre a Lola de Oliveira. Quem era a Lola de Oliveira que ele homenageava? Era uma senhora de idade que escrevia o livro dela e ela mesma também procurava vender de porta de casa em casa. Na porta da casa do pai, ela já tinha batido umas 2 vezes e um dos últimos livros ela pôs até um destaque sobre a existência de Zequita lá em Cerqueira César como já escritor, com 18 anos. Né? E vamos agora comentar sobre como foi divulgado o livro dele. O conhecido crítico santista Álvaro Augusto Lopes, do jornal A Tribuna de Santos, escreveu que os versos de Herculano Pires eram ágeis e correntivos. A revista Cigarra, de São Paulo, transmitiu aos seus leitores que os versos de Corações eram bons e que o poeta é moço e tem talento. O jornal Estado de São Paulo viu no livro uma linda promessa literária, 100 páginas de versos, mais poesias do que versos. O Correio Paulistano, por sua vez, foi peremptório. Há uma maestria particular na feitura dos versos, que o ouro da imaginação polvilha agradavelmente. Lendo todas essas opiniões, Zé Pires, pai de Herculano, comentou: todas essas opiniões fazem com que eu sinta um grande orgulho de meu filho Zequita. Zequita era apelido de José Herculano, junto à família, à medida que foi crescendo, ele recebeu esse apelido. Agora teve um primeiro fenômeno mediúnico envolvendo Zequita, que tinha aproximadamente 16 anos e continuava católico numa família católica, né? Não tinha ainda nenhuma mudança. Zequita trabalhava na gráfica de seu pai junto com Zico
que era um primo dele. Zico, Zequete falou, Zico, está ocorrendo um fato muito estranho em minha casa. Toda noite, quando vamos dormir, começa uma série de pancadas nas paredes, nos móveis e alguns ruídos parecidos com o ronco de uma pessoa. Zico retruca. Você ouviu esses barulhos? Não vinham de uma casa vizinha? Zequita, não, ocorrem mesmo como se alguém estivesse nos provocando de dentro de nossa casa. Meu pai, como ainda não havia ouvido esses ruídos, achava que era um fenômeno psicológico, até ontem, quando ele também os escutou, pegou o seu revólver e disse, vou acabar com esse malandro que quer nos amedrontar. Não achou nenhuma pista sobre quem poderia estar provocando os medos. Zico, vamos aguardar mais um tempo para concluirmos sobre a origem dos mesmos. Zequita, Zico, faz quase uma semana e o problema continua ocorrendo, sem solução. Minha mãe mandou rezar uma missa para a intenção dessas almas penadas. Depois da missa pararam os fenômenos por uns dias, mas já voltaram. A notícia, Zico falou, a notícia dos fenômenos que ocorrem em sua casa chegou à cidade maior, vizinha da nossa pequena Cerqueira Seda. Os jornais comentavam, fenômeno ou folclore? Naturalmente, alguém fez a brincadeira e a história, como sempre, foi aumentada. Zequita. Hoje, o meu pai me informou que o prefeito da cidade vizinha marcou uma data para nos visitar. Quer a minha presença com as mãos amarradas, pois, como os bilhetinhos sempre estão embrulhados com tipos gráficos, suspeitam que os mesmos são preparados na gráfica onde nós trabalhamos. No dia marcado com Zé Pires e o prefeito. Zico, seu pai está chamando, pois o prefeito chegou com uma comitiva para ver os fenômenos. Eles foram direto para a oficina. Herculano, estou indo, tudo está preparado segundo o planejado. Prefeito, bom dia, Zequita. Epa, nem bem você chegou e uma tesourinha já saiu voando do bolso de sua camisa, deu uma volta entre as pessoas e voltou para o lugar de onde saíra. Os investigadores que visitaram o local não encontrando nada suspeito. A tesourinha continuou saindo do seu bolso, fazendo seu passeio e voltando para o mesmo. Zico. Ficaram um bom tempo analisando os fenômenos que ocorriam na frente deles. Uns saíram assustados, comentando a veracidade do que viram. Outros, não querendo acreditar, diziam: é caso de polícia. Esses moleques da oficina estão brincando com fogo. É preciso pôr um fim dessa baboseira. Se não tiver um fim, sugiro chamar o vigário para benzer e expulsar o demônio. Zequita. Assim teve início uma convivência entre minha família e o espírito do Jorginho do Sertão, que durou 9 meses, surpreendendo a todos nós pela familiaridade surgida entre ele e os meus parentes. Ele se apresentou como Jorginho do Sertão. Dos ruídos aos bilhetinhos, dos bilhetinhos à fala, Jorginho do Sertão passou a ser membro atuante em nosso meio, mas resguardando a sua identidade. Quer dizer, lá era uma família católica e a presença dos fenômenos fez que eles aceitassem um espírito conversando, atuando, agindo, que ficou conhecido como Jorginho do Sertão. Zico, a nossa família chegou à conclusão de que o que provocava tais acontecimentos era o fato de eu e você estarmos no mesmo ambiente. Mandaram-me para Avaré e logo os fenômenos passaram a ocorrer entre as duas cidades. Que os Zico e o Zequita trabalhavam na gráfica e os fenômenos ocorriam mais na gráfica, né? Aí as famílias concluíram que podia ser vibrações dos dois juntos que provocavam aquilo. Aí separaram, mandando o Zico para Avaré, que é a outra parte da família. Mas logo os fenômenos chegaram até Avaré. Quer dizer que não era só por estar perto, né?
Zico, Zequita, Zico, não sei se você acompanhou o que ocorreu esses dias com Jorginho e meu pai. Ontem apareceu pela segunda vez o representante de uma firma de São Paulo, a qual a tipografia devia uma duplicata. Meu pai é bastante acanhado, desculpou com o viajante. Por mais incrível que pareça, pela segunda vez que o senhor vem e ainda não posso pagar a duplicata. O viajante. O que é isso, senhor Zé Pires? O Jorge já lhe virou a cabeça? Zé Pires, como assim? Eu vim somente entregar a duplicata. O senhor mandou pagar na nossa firma, esqueceu-se? Eu mandei pagar? O senhor está enganado, pois eu estava dando graças pelo fato de o senhor não ter aparecido, por não estar com dinheiro para lhe pagar. Pois o senhor pagou. Tem que ser engano. Qual engano? O esquecimento seu. Por uma eventualidade, eu estava na firma quando chegou a pessoa que efetuou o pagamento. Zé Pires, mas será possível? Como era o nome dessa pessoa? Como era ela? Como estava vestida? Ele, eu não sei, porque ele não disse, mas era um homem alto, magro, impressionantemente pálido e vestido de preto. E por que não lhe deram, então, a duplicata? Porque ele não quis aceitar. Disse que a enviássemos para cá. Então, nada lhe deu? Absolutamente nada. Meu pai se despediu do viajante e procurou o Jorginho, se ele havia pago ou pagado a referida duplicata. Fui eu sim, Jorginho respondeu. Você reclamou que a minha presença constante vem lhe dando um prejuízo. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém. E de onde você tirou o dinheiro para isso? Tirei da gaveta de Lúcio Bento. Ele tem muito e nunca vai achar faltando esse pouco. Herculano. Não sei, Zico, se você sabe que Lúcio Bento é um fazendeiro muito sem filhos, muitíssimo rico, que vive só com sua esposa na fazenda. Ele nunca reclamou por faltar essa quantia, que de fato para ele era insignificante. Zico, Zequita, podemos escrever um livro somente citando os fatos interessantes ocorridos com a participação de Jorginho. Realmente, Zequita respondeu, realmente, nesses quase 9 meses, ele está sempre entre nós, tem ocorrido muitas novidades interessantes. Vamos citar o título que algumas poderiam receber. O Homem de Preto. O Homem de Preto foi visto durante a noite, quando a gráfica estava fechada, pelos que frequentavam e trabalhavam no posto de gasolina que ficava na esquina, em frente à gráfica. Toda noite, depois que fechava, eles escutavam barulho, viam lá na janela, viam um homem de preto trabalhando lá dentro. Então, por isso sugeriram. O chofer assustado. Uma madrugada também o chofer parou para pôr gasolina, de repente a porta da oficina se abriu, da gráfica. Todo mundo falou para ele, não, fica tranquilo, não é nada. O cara se apavorou, pagou e sumiu, porque não tinha ninguém dentro da gráfica. Relógio cozido. Isso tinha desaparecido, um relógio, não me lembro se é do pai do Zequito, do tio dele, e a turma começou a procurar, até que acharam no meio da rua, meio enterrado, uma vasilhinha com relógio dentro de uma água quente. Times de futebol. Eles fecharam a loja, estava tudo tranquilo, mas tinha uma série de estátuas de santos, não sei o quê. Quando eles vieram no dia seguinte, tinha sido feito 2 escalações de time para o Santos, uma bola no meio, uma trave de cada lado. Então, eles puseram times de futebol. Vizinho falecido. Esse é que eles anteciparam a morte do vizinho por causa do Jorginho. Jorginho falou, corre lá, que o homem está morrendo. Ele vai morrer não, vai ajudar a família. Eles chegaram, o cara já tinha falecido.
e tantas outras que não tenho tempo para citar. Aliás, meu primo Jango Pires, que também tem acompanhado essas artes do Jorginho, está escrevendo um livro cujo título é Um pouco da cidade de Avaré, onde ele diz que Jorginho não fica fora dessa história. Mas voltamos ao trabalho. Jango Pires entrou e gritou: Zequita, você está falando de mim? Zequita, bom dia, Jango. Estava me referindo ao livro que você vai escrever sobre a história de Avaré e que me disse que o Jorginho não vai ficar fora dessa história. Jango, isso mesmo, Zequita. Foi bom você tocar nesse assunto, pois no último domingo nos reunimos em Avaré, como já é costume, para chamar o Jorginho. Ele não aparecia. Com custo, caíram sobre a mesa 3 objetos amarrados na forma de um avião. Uma escova de dente, um castel vazio e um pente de barbeiro, tendo além do amarrilho de segurança, outro com rolo e capim barba de bode. Interrogamos o Jorginho e veio a resposta, sempre escrita em letra de forma e uma beira de jornal. Saí de Cerqueira César e errei a rota. Havendo um pane no motor, caí nos campos do Seródio. Consertei, como vocês estão vendo, o meu aparelho e levantei voo chegando atrasado. Foi essa a razão da minha demora. Neste mesmo dia, recebemos uma carta de Jorginho que dizia: não sou parente de vocês, vim apenas cumprir uma missão, provando aos incrédulos da vida de além-túmulo. Tenho muito o que fazer em outras paradas. Vim cumprir uma missão e voltarei para... Este mundo é um misto de soluços e risos. Esta foi a despedida de Jorginho. Herculano, do Zequita. Após... Bom, acho que o Herculaninho deve estar tendo algum problema técnico ali, né? Mas é muito interessante, né, querido amigo Wagner, fazer essa retrospectiva desse espírito para verificar, não? Você vê, desde a infância, né, já traz, ou seja, aquele espírito imortal traz todo o seu talento, né, que eu acho que isso que é fantástico da gente perceber, né, quer dizer, não tem nada ali que acontecesse na vida dele que fosse atribuído a algo sobrenatural, muito pelo contrário, né? Já da condição do espírito, né? Esses talentos, né? Nós vemos aí esses espíritos importantes para a humanidade, para a doutrina espírita, enfim, qualquer área aí, quando reencarnam, a impressão que a gente tem é que a inteligência é tão grande, e em alguns casos a evolução também é grandiosa, mas que sozinhos, é um exemplo de que sozinhos nós não conseguimos nada. Então, foi preciso, nesse caso aí, essa influência espiritual do Jorginho, como eles dizem, né? Essa influência espiritual para mostrar algo que chamasse a atenção de um cérebro extremamente fértil como o de Herculano Pires. Porque se não fosse esse espírito, fosse algo no sentido de filosofia, algum outro assunto, que ele iria evoluir naturalmente nesse assunto também. Agora, com os compromissos espirituais que ele deveria ter, compromissos assumidos esses, acredito eu, que por missão, os companheiros espirituais, quando planejaram, auxiliaram o planejamento da encarnação, falaram: nós vamos mandar alguns lembretes para você, alguma coisa para chamar a sua atenção. Então, foi essa companhia aí do espírito Jorginho. Depois disso, o amor à literatura, a como escrever e tudo isso. E depois, quando chega o Livro dos Espíritos, com a sua lógica racional infinita que tem no Livro dos Espíritos, na mão de um espírito extremamente inteligente, já com compromisso de missão, a coisa, vamos dizer assim, a coisa ficou mais fácil? Não, mas ficou encaminhada. Já havia um compromisso de encaminhamento. Então, possibilitou a todos os talentos uma mente brilhante, como a de Herculano Pires, e eu tenho certeza que durante toda a vida dele mesmo, até o seu desencarne, sempre havia algum acontecimento que lhe chamava a atenção, lhe despertava o interesse para determinados focos, para que ele pudesse extravasar todo aquele conhecimento e auxiliar, como nós lemos hoje no Evangelho aí, a missão do homem inteligente na Terra. Herculano cumpriu a sua missão de homem inteligente na Terra, com toda certeza.
Sem dúvida, querido amigo, e importante, né? Estas reflexões, acho que o Herculaninho aí com algum problema técnico, também nós estamos também há pouco mais de 15 minutos para encerrar o nosso programa, temos 2 perguntas aqui, depois também acredito que o Tavares tem ali toda a divulgação que ele gostaria de fazer, né? Não tem problema, mas o Herculaninho volta com a gente, se ele conseguir retornar, será bem-vindo. Se não, no próximo programa a gente vai estar junto aí com ele, né? Mas acho que a gente, né, querido amigo Wagner, poderia até estar vendo essas perguntas e estar comentando aqui, né? O que você acha? Sim, eu vou falar, porque daí, assim, pelo menos, não ficamos devendo nada para ninguém, né? Ó, Abigail Moraes, Chapéu do Sol, São João da Barra, Rio de Janeiro, grande abraço. Porque durante tanto e tanto tempo a ideia do inferno, e ainda agora, vigora no mundo, se é segundo os espíritas falsa em todos os sentidos? Bom, diz lá para nós o livro dos Espíritos que ali que o nosso desconhecimento ainda é por ignorância, né? A gente considera isso. Agora, também, na medida em que nós vamos, então, fazendo esse desenvolvimento intelectual e moral nosso, tudo que nós ouvimos, tudo que nós vamos num livro, por exemplo, aqui na rádio, Web Rádio Estação da Luz, ou qualquer rádio, qualquer programa que a gente venha a ver, o que é importante? A gente procurar saber, né? A gente tomar conhecimento disso e ver a veracidade de tudo isso. Ora, se nós aqui estamos falando, Herculaninho está fazendo um breve apanhado de quem foi o professor José Herculano Pires para nós, esse brilhante espírito preparadíssimo para nos auxiliar no movimento espírita brasileiro e mundial. Mas ele tem um livro escrito, Concepção Existencial de Deus. Ou seja, se Deus é causa primária de todas as coisas, é a supremacia de tudo, gente, não tem nada que possa ser superior a Deus. É só esse raciocínio, né, Wagner? A gente já vai revendo aqui que são criações nossas, ainda relacionada à nossa ignorância e até à nossa cultura. E aceitar aquilo sem uma reflexão lógica, né, racional, como Kardec convidou a gente, né, Wagner? Kardec diz no livro Céu e Inferno, no capítulo 4, que ele fala sobre o inferno, que ele vem dizer que o homem sempre acreditou intuitivamente em alguma coisa no futuro relacionada ao bem ou mal que ele faz. Isso sempre teve intuitivamente. Por quê? Porque nós temos consciência já desde há muito tempo. E ele afirma que essa crença, ou no céu ou no inferno, ela está na proporção do desenvolvimento do senso moral. Então, como nós não temos senso moral lá tão evoluído, surgiu a crença do inferno, que hoje o Espiritismo mostra que não é uma relação de um local onde os espíritos vão, mas uma condição espiritual, uma condição de um ambiente espiritual seu. Então, regiões infernais e regiões angelicais. Isso é com maturidade e o desenvolvimento da moral que se concebeu. Então, o Espiritismo vem mostrar a verdade. Porém, isso foi utilizado no passado também como freio para o comportamento da população e foi aumentado potencialmente, criando uma sensação de medo desse inferno. O Espiritismo vem mostrar que não tem que ter medo, porque eu vou responder por tudo que eu fiz, tanto pelo bem quanto pelo mal que eu fiz. Não tem problema nenhum. E não existe, o legal do Espiritismo é que não existe pena eterna. Nós sempre vamos resgatar aquilo que realizamos de forma negativa. Muito bom. Ei, querido amigo Herculaninho, conseguiu voltar aí, que maravilha. Em que ponto que eu voltei, hein? Que eu nem sei. Não, continua de onde você quiser aí. Viu? Nós estamos a 10 minutos para terminar o programa, viu, Herculaninho? Você estava falando desse espírito, né? Eu estava falando... Do Jorginho, né? Do Jorginho, tá. Isso. Tá bom. Ó, nós estamos a 10 minutos para encerrar o nosso programa. Eu não tinha falado antes do Jango, não, né? Já falou Jango também. Pires. Também? Já falou então, também. já falamos que o Jorginho se despediu também, não? Sim. Isso mesmo. Bom, então não é que eu pararia
no fim dessa primeira parte, Ótimo. envolvendo Herculano, mas com a parte sem falar nada de espiritismo, só fenômenos que ele viu, e no fim a família até adotou, sem mesmo sendo católica, mandando rezar a missa, o diabo, adotou os fenômenos e ele continuou tocando a vida, né? Aí eu teria para seguir, como se falou até 10 minutos, como surgiu a União Artística do Interior, seriam as coisas que o pai criou. Ótimo. Isso com 16 anos, tá? Podemos deixar para o próximo programa, Herculaninho? Vamos, eu estou pensando nisso. Parar aqui isso, ótimo, e daqui para frente é o próximo programa. Porque hoje eu já comi tempo. A gente queria que você ajudasse a responder. Vamos lá, estamos aqui. Vamos lá, então. Ó, se querem escutar ignorâncias, eu estou disposto a dizer. Não fale isso, não. Não fala isso, não. O Agostinho Pensó, salesianos, Juazeiro do Norte, Ceará, grande abraço lá aos cearenses, né? Ele diz assim: como comprovar cientificamente a existência e sobrevivência da alma para alguém que, mesmo de boa fé, não aceitar e nem acredita nessas coisas? É interessante, né? A gente estava falando aqui que o professor José Herculano Pires, ele foi na busca do racional, né? Usando da inteligência para isso, né? Eu acho que também depende da cultura da pessoa, né? Porque se a pessoa tiver um pouco mais de cultura, ela sabe que não é importante alguém não aceitar a fé. O importante é ver como é que a ciência está cuidando do caso da alma, do espírito, que hoje a ciência já não está tão distante disso, não. Já tem muitos cientistas aceitando, trabalhando em cima disso, mostrando a importância de conhecermos detalhes do nosso espírito. Então, não dá para mim aceitar como poder. Procura ler um pouquinho mais sobre o espiritismo, ler um pouquinho mais. Tem um livro de Kardec que ele indicava muito, Iniciação Espírita, né? Ele indicava muito. Meu pai tem indicado muito também naquele programa, no Limiar da Manhã. Eu não sei se ele está publicado ainda em separado, mas a Paideia publicou ele com mais o que é o Espiritismo e aquele programa da comunicação mediúnica, né? Então, são 3 livros em um. O nome dele agora eu não saberia dar, mas eu me comprometo a trazer na próxima semana, para que a pessoa possa, ou mesmo passar para você, Alberto, eu tenho até que pegar o telefone do nosso amigo aí, o Wagner. Do Wagner. Se você puder passar para mim também, mando sim. Aí eu passo para vocês aí o nome do livro, mas está sendo publicado pela Paideia, para não ficar fora de circulação aqui no Brasil. Tradução do meu pai, eu acredito. Não, parece que um livro já era um cara lá da Candeias que tinha traduzido. Candeias não, lá de Matão. Como é que era o nome dele? Agora me fugiu, mas eu passaria tudo isso aí. Não sei se eu respondi, mas combinado, como eu falei, aguentem minha ignorância. Vamos lá, Wagner. Eu gostei muito da colocação do Agostinho pelo seguinte, porque existe uma tendência de nós espíritas desejarmos comprovar determinadas coisas às pessoas que se tornam incrédulas, vamos dizer assim. Então as pessoas, cara, então me prova cientificamente. Eu vou lembrar que no capítulo 1 do livro A Gênese, que fala sobre a revelação espírita, e também em outras partes da obra de Kardec sempre, o Espírito da Verdade sempre orienta da seguinte forma, que conforme nós evoluímos intelectualmente e moralmente, as revelações vão vindo para nós. O que é revelação? É desvendar. Ela se desvenda. O que se desvenda? A natureza. O que é natureza? É a lei de Deus. Então, a existência da alma após a morte do corpo é a lei de Deus. Tanto que eu cito muito isso em exemplos, quando Jesus, preso à cruz, né, crucificado, alguém o chama do lado, e ele olha do lado, está lá um dos ladrões, né, se não me engano, Dimas, e diz: Senhor, eu acredito, tu é o Messias, é o Filho de Deus, eu me arrependo de tudo. Então, Jesus, olhando para ele, diz: fique tranquilo, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Está aí a sequência da vida do Espírito,
após a morte do corpo, exemplificada por Jesus num dos seus últimos momentos, vamos dizer assim. Então, quando eu desejo estudar sem prevenção, pesquisar sem preconceito, eu tenho que, para aceitar a ciência, eu tenho que pesquisar cientificamente. E aí tem uma infinidade de cientistas, de filósofos, e na própria doutrina espírita, como Kardec utilizou 2 métodos científicos, o método dedutivo e indutivo para conhecer os assuntos da doutrina espírita. Eu tenho que fazer isso livre de preconceito. Eu não consigo convencer o outro, porque se é prova da existência do espírito, não é prova material para nós ainda. Então, eu não consigo dar a prova material que ele quer. Ele está buscando uma prova material. A prova é uma prova espiritual. Então, eu preciso estudar, analisar e fazer experiências. Se é ciência, eu preciso fazer experiências com isso. Então, isso demanda tempo, lógica, raciocínio e uma progressão. Excelente, queridos amigos. Muito bom. Falei por si. Segura a minha. Bom, vamos ver. Tavares, você teria alguma divulgação para fazer para nós? Fique à vontade. Estamos a 5 minutos para encerrar o nosso programa. Ô, meu amigo, muito boa noite. A divulgação que eu tenho que fazer é agradecer a você por ter trazido depois de longo tenebroso inverno. Meu amigo Herculaninho, que eu já estava aqui verde, quase maduro de saudade desse nosso irmão. E agora a gente consegue aí, né, matar essa saudadezinha desse mestre maravilhoso. Ô, Tavares, que a Web Rádio agora está com um novo parceiro, como vocês falaram, né, a Estação da Luz Espírito, nosso irmão Amadeu, e que nós estamos desde a semana passada também com a programação da madrugada, a partir da meia-noite, reprisamos alguns programas que a gente faz durante a manhã, tarde e noite. Então, são essas aí. No final do mês vamos estrear um programa novo sobre Maria de Nazaré, né? Muito interessante o programa, na segunda-feira à tarde. Então, vamos aí trabalhando sempre para a divulgação dos postulados do Espiritismo e do Evangelho do Cristo. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado e um bom final de noite para você. E daqui a pouquinho nós temos o programa de Francisco de Assis, certo? O programa de Francisco de Assis, nosso irmão Beto. Obrigado por tudo, Tavares. Um abração. Eu acho que o Herculaninho deu uma sumidinha, porque ele está pensando em renovar contrato e quer ganhar mais. Eu quero uma joia no início. Ele não está ouvindo? Só vocês? Faz jus, viu? Viu, Herculaninho? Faz jus. Faz jus. Faz jus? Eu juro. Vai ganhar mais. Eu juro. Vai ganhar mais. Eu juro. Viu, Herculaninho? Você vai ganhar mais oportunidade de trabalho. Isso aí. Olha, falando brincando, mas falando sério agora, esse programinha aí está me ajudando a relembrar algumas coisas e aprender coisas novas que eu não lembrava, né? Não tenha, talvez nem aprendi. Então está me atualizando. Acho que até meu pai que arrumou isso aí para falar, você foi vagabundo, cara. Agora você vai ter que se virar. Que delícia, né? Nunca falta oportunidade, né? Nunca falta oportunidade. Eu acho que isso que é importante. Todas as vezes me pega escrevendo, e fala, faz favor, vamos sentar um pouco na sala. Muito bom. Bom, vamos cumprimentar os nossos parceiros, né? Até que a gente tem esse novo também, que o Tavares estava lembrando aí, do querido amigo Amadeu. Vamos cumprimentá-los antes de encerrarmos. Rádio Deus Conosco, de Maceió, Alagoas, da amiga Lia, sempre com a gente também. Gratidão. Olha aí os parceiros do Pronto Socorro Espiritual, Ismael Ramos das Neves, Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte, do amigo Emmanuel, direto na sala de reunião. Grande abraço. E a Rádio Rio de Janeiro, a M1400, é parceira amiga da Web Rádio Estação da Luz, mais de 50 anos divulgando a doutrina espírita. Que delícia. Olha aí também, a alegria aí, Alberto, o pessoal daí do canal Estação da Luz Espírito, do amigo Amadeu Ferreira de Natal, Rio Grande do Norte. Um grande abraço a todos também. É uma alegria mesmo, né? A gente tá aqui pelo Facebook, pelo YouTube, queridos amigos. Então, aproveite, faça suas perguntas. Já tivemos a pergunta aqui da Abigail Moraes, tivemos a pergunta do Agostinho Pensor. Gratidão por vocês terem colaborado com o nosso programa hoje e abrilhantado o nosso encontro aqui. Eu faço aqui as minhas despedidas de gratidão ao querido amigo Herculaninho, ao querido amigo Wagner, ao Tadeu, a esses que conosco estiveram sintonizados. E convido aos amigos, aí, ao Herculaninho, dar as suas despedidas, depois ao Wagner também fazer uma prece para nós.
Tá ok. Bom, primeiro, sempre agradecendo a oportunidade de falar sobre meu pai, que sempre está divulgando Kardec, lutando pela pureza da doutrina por ele codificada, que eu acho que é uma das coisas mais importantes nesse nosso mundo, aonde, infelizmente, o ódio, a violência até cresceram um pouco. Espero que seja aquele giro do ciclone, passa pelo crescimento e depois volta para diminuir e acabar com essa situação nesse nosso planeta, para que ele possa passar a ser um planeta de regeneração. E a você, Wagner, a você, a todos os que ajudam que esse programa vá para o ar, ao Tavares, que abre a porta da rádio para aturarem as minhas palavras, eu agradeço do coração e peço desculpa se em algum momento falhei demais. Tenho procurado não errar, mas dizer que eu não errei, isso eu não posso. Um abração a todos, então, e até a próxima. Eu já vou me despedindo aqui, agradecendo ao Alberto Tavares, ao Herculaninho, pela honra da presença conosco aí, e também, nesse momento de prece, agradecer a Deus pela bendita oportunidade concedida a todos nós. Que através de momentos como esse, nós possamos também auxiliar não só o nosso pensamento, a nossa condição íntima e espiritual, mas de todos que possam participar direto ou indiretamente, que pensemos muito bem nessa questão do espiritismo em favor da vida. O espiritismo mostra, com riqueza de detalhes, a importância da vida do espírito ligado e associado à matéria para facilitar e acelerar o processo evolutivo e ainda assim que possamos conscientizar os outros em relação à importância dessa defesa da vida, seja em que condição for. Que possamos, através da nossa conscientização, dos nossos exemplos, exercer isso em nossas vidas e promover, assim, em todas as direções por onde o nosso pensamento passa, um momento de conscientização, de paz, de ternura, de carinho, de fé e, acima de tudo, a esperança, para que a vida seja sempre muito importante e possamos descobrir o quão é importante a vida do espírito associada à matéria para a plenitude de sua vida espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço Obrigado, a todos. tudo de Obrigado, bom. gente. Um abraço. Campanha permanente em Muita defesa. saúde para vocês e a toda. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.